A gente vai falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Convidamos a psicóloga clínica, a doutora Maria Tereza Boulos. Bem-vinda. Obrigada, querida. Já contamos a história da Carol, que também está aqui com a gente. Vamos pro break aí com a apresentação das nossas convidadas, que ela vai contar um pouquinho a nossa personagem de hoje. Mas vamos entender, então, até porque a gente escolheu o tema. Porque, gente, é algo muito atual, né? É algo que eu acho que hoje... ter certeza, saber diferenciar o que é ou não o transtorno, porque é considerado uma doença, certo? Sim. Boa tarde, Carol. É um prazer estar aqui com vocês, participar do programa. E hoje nós vamos falar um pouquinho do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que acomete tanta gente no mundo todo, né? É uma doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e ela apresenta 3 sintomas, às vezes muito comuns a todos nós, né? Que é o déficit de atenção, a pessoa tem tendência à dispersão, né? A impulsividade e a hiperatividade, aquele indivíduo superativo. Tá. Todos nós temos um pouquinho disso, né? Todos nós temos. O que acontece com aquele que tem o transtorno é que isto nasce com a pessoa, né? Então, ele desde criança, ele é ou muito ativo, ou muito desatento, ou muito impulsivo, e ele leva isso para a vida adulta. Então, um indivíduo, ele pode ter as 3 características, ou se ele apresentar uma delas, ele já é considerado déficit de atenção? Não, enfim, o transtorno. Sim, ele precisa preencher algumas características, né, segundo o DSM-4 e segundo toda a Organização Mundial de Saúde, para que ele seja considerado. Tanto é que a gente tem alguns questionários no consultório, né, para detectar se a pessoa preenche ou não aquelas características. Ou às vezes ele é só muito desatento, ou ele é muito hiperativo, né? Depende mais para que lado que ele vai tender o comportamento. Então isso começa numa fase, enfim, infantil, quando criança. Sim. Existe a possibilidade da pessoa ter esse transtorno e só manifestá-lo numa fase adulta ou adolescente? Não, para detectar, por exemplo, aos 7 anos de idade, já ele vai ser possível detectar. Por quê? É aquela criança que não para quieta, é o pestinha, é aquele que em sala de aula pronta, a mãe é chamada. Então, a gente já sabe que tem esse transtorno, que já tem o problema. E geralmente assim, conduta de, né, aquele bagunceiro da escola. Que falam que é falta de educação e que não, gente, é um problema, né, é uma doença. Agora, muito interessante é assim, quando ele é pequeno, ele tem o apoio, né, dos pais, dos avós, babá, tios e tal. O problema é assim, quando não é tratado desde pequeno, ele leva isso para a idade adulta, né? E na idade adulta não tem tanta proteção como tem quando pequeno. Entendi. Né? O adolescente também mais hiperativo não é tão engraçadinho, né? E tem aquelas perdas todas e tal. Ele não é tão engraçado. E aí, na adolescência, parece que fica assim, se vira agora. Você se vira, não tem mais pai, mãe, alguém para chamar atenção ou para falar em organização, porque o desatento normalmente é muito desorganizado. Muito desorganizado. Entende, muito esquecido, Carol? Muito desorganizado, bagunceiro. Então são algumas características importantes pra gente... A Carol tá só olhando aqui, ó, que ela vai contar a história dela já. Isso. Você tem, né, o transtorno? Tenho. Já, segura, Carol, ela tá se identificando com algumas coisas. Eu vou fazer só o seguinte, a gente foi ouvir umas meninas que tem aí até uma questão, quando te pergunta assim, mas você conhece alguém que tenha? Será que o que a gente acha também que é considerado transtorno é de fato transtorno? Dá uma olhada nas meninas aí, olha lá. Bom, o que mais me tira do foco é cuidar dos filhos, realizar várias tarefas ao mesmo tempo. O celular, chega a mensagem, já me tira totalmente do foco. Não importa o que eu estou fazendo. Bom, o que me tira do foco, eu acho que é muita gente, muito barulho, multidão. Isso aí não é legal, eu acabo saindo do meu foco. O que me tira do foco é quando eu estou lendo e 2 pessoas começam a conversar muito perto de mim, aí eu não consigo mais concentrar e fico prestando atenção no que estão falando. O que mais me tira do foco é barulho, definitivamente. Na hora da aula, qualquer lugar que eu tô, eu não consigo fazer nada com barulho. Com muito barulho de fundo, não rola.
O que mais me tira do foco é o meu namorado, que me manda mensagem enquanto eu tô na faculdade. Ai, que ótimo! Obrigada, meninas! Vamos lá, então. Vamos entender, doutora, assim, esse ponto de vista, o que a gente avalia quando a gente está falando de foco também e do transtorno. Porque o que acontece com o pensamento de quem tem o TDAH? Acontece um turbilhão de ideias, de pensamentos, um atropela o outro. Ele pensa numa coisa que deriva a outra, que deriva a outra. É um encadeamento que ele já não sabe mais o que ele pensou no começo. Então, a gente fala assim, como é que a gente breca tudo isso, né? Então, o tratamento, a psicoterapia, mais uma medicação que ajuda. O pessoal fala, às vezes eu sou contra a medicação, eu vou ficar dependente. Quando bem indicado, quando é adequado para aquele caso, tem vários, né, tipos para a escolha aí da indústria farmacológica, é muito bem indicado. Porque o que faz a medicação? A medicação para o pensamento, para a pessoa se concentrar e para ir resolver os problemas, né? Uma coisa de cada vez, aquilo lá ajuda. Só que assim, só a medicação não dá. Tem que ter uma base também uma ajuda de conversa, né? Sim, psicológica, porque nós trabalhamos assim, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? Que dá algumas, assim, muitas dicas, estratégias para a pessoa se lembrar, porque a pessoa se esquece, para a pessoa focar, estratégia do controle dos impulsos, porque a pessoa é muito impulsiva. Tá. E daí pode desenvolver na fase adulta a compulsão. Né? Olha que... Não, gente, é uma bola de neve que a gente fica ouvindo. E assim, vou fazer o seguinte, vamos ouvir a história da Carol, porque ela tá só assim com a cabeça. A doutora falando e ela só assim. E aí a gente junta as coisas, eu já vi que chegaram algumas perguntas, inclusive tem uma pergunta até pessoal, né, Glaucia? Uma pergunta grande que a gente vai colocar daqui a pouquinho, tá? Eu não vi o nome de quem é, mas a gente vai te ajudar. Vamos lá, Carol, bem-vinda. Obrigada. Obrigada por, assim, topar contar a história, rede nacional, ao vivo e tudo, mas você pode ter certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, Carol. E aí? Então, desde que eu era pequena, eu sempre fui uma criança super hiperativa. Gostava de brincar demais, assim, o tempo inteiro eu brincava. Não tinha limite pra parar. É tipo criança que os pais falam assim, onde desliga? Né? A minha irmã queria me matar, né? Porque não aguentava mais brincar e eu queria brincar pra sempre. Olha só. Na época do colégio, eu era muito desatenta. Para estudar era uma luta, assim, porque qualquer coisa me tirava atenção. Eu passava uma mosquinha, pronto, já parava de prestar atenção no que eu tinha que fazer ali na aula e já começava a viajar, sabe? Mas nessa época, seus pais perceberam? Então, perceberam na época do colégio mesmo, né, quando eu era adolescente. Tá. E eu fiz tratamento com psiquiatra, tomei remédio na época. Eu tive até uma melhora, assim, significativa. Mas aí depois, assim, aquela Você largou? Eu larguei e falei, não quero mais, não preciso. A gente acha que a gente não precisa. E pronto, não quis mais tomar o remédio. Só que assim, aí tá uma questão interessante. Na escola, você comentou que eles perceberam e te levaram aí para avaliar e ver se precisava de algum cuidado ou medicamento. Você já estava ali adolescente. Você já repetiu de ano? Repeti. Então, porque como é que faz? Porque daí não dá conta de estudar e ir bem na prova e de verdade. Se você me permite, claro. Eu até assim, agora falando aqui, é o seguinte, para atividades assim não interessantes, então o portador de TDAH, ele desiste, ele fala, isso aqui é chato, não quero saber e tal. Mas para atividades que interessam, que ele curte bastante, ele é o melhor. Ele faz o hiperfoco. O que ele vai? Ele se dedica ali de corpo e alma para aquilo. E ele para desfocar daquilo e voltar para a vida real é também difícil. Então ele faz aquele hiperfoco. Então, de repente, para muita gente criativa que consegue levar suas tarefas e concretizar ideias, vai muito bem, né? Vai muito bem, é naquilo que gosta, arrebenta. Só que ele tem ideias bárbaras, maravilhosas, mas ele não leva aquilo até o fim. Muitas vezes eles têm, infelizmente, a característica de ou desistir, ou iniciar uma outra tarefa, ele encadeia tarefas, não termina nenhuma. Então tem isso. E a gente trabalha como? No sentido de eleger prioridades, terminar, ir até o fim, concretizar, para depois iniciar outra.
Tá. Porque isso também causa o quê? Na pessoa. Não sei se é o caso da Carolina. Vamos ver. Mas o caso é o seguinte, a pessoa se sente frustrada, ela não consegue terminar, ela está desmotivada, né? Então, quando ela termina, e a gente no consultório faz isso de priorizar tarefas e esperar começo, meio e fim. Tá. Né? Imagina que você tem um projeto maravilhoso, você tem ideias ótimas, você iniciou, mas você deixou na metade. O que vai acontecer? Poxa vida, eu não termino coisas, eu já comecei outra tarefa. Né? Então causa o quê? Uma baixa estima, uma crença de desvalor. Era isso mesmo, eu não valho Carol? Nada, eu sou incapaz. Eu não sei, todo mundo sabe eu não sei. E não é por aí. É exatamente isso. É exatamente. Mas pra isso. brincar, você tinha um super pique. Nossa, eu tinha super pique. Mas aí, isso acontece mesmo de... eu não sei, eu penso muita coisa o tempo inteiro. E invento muita coisa o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu fico inventando coisa. Só que eu nunca termino. Assim, eu começo a fazer uma coisa e não termino. E aí, lógico que vem a frustração, porque a gente não consegue terminar de Para fazer... no meio do caminho, essa que é a história. Desiste, já vai fazer outra coisa. Ai, sabe? Mas agora você já me conta, vou deixar a pergunta, tá? Se você está com medicamento ou não, como você está se sentindo e como isso está impactando nesta sua fase de vida, que tem muita gente assistindo a gente. E eu vou colocar uma perguntinha do público, então. Gente, esse assunto é muito interessante. Porque é uma bola de neve e tem outras coisas ligadas hoje, que a gente pode tocar nesse assunto, que são aí coisas da vida moderna, não é? A correria, a cobrança um pouco a mais, porque as pessoas acabam tendo uma competição que há uns anos era menor, só cresce a competição. Exato. E os aparelhos eletrônicos, que nós vamos entender se eles atrapalham mais ainda essa história. Perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Marli, né? Obrigada. Não consigo me concentrar mais que 5 minutos em uma aula ou palestra. O que devo fazer para melhorar isso? Pois é, Marli, vamos ver se eu posso te ajudar. Uma coisa de emergência aqui, né? Que a gente diz o seguinte, vamos oxigenar esse cérebro em primeiro lugar, que né? legal. Então, quando você respira, né? Segura um pouquinho, faz aquela respiração que você vai soltando lentamente, você já dá uma, né? Parada aí, se oxigenou. E pensa assim, qual é o gatilho que vai te tirar daquela atividade? Eu vou fazer aquilo e eu já sei que eu vou desfocar. Né? Então, tudo tem um gatilho, nada vem do nada. Se você se conhecendo, é a tal da autopercepção. Você sabendo como você é, sabendo que você vai desfocar, que você é distraída. Né? Então, nós vamos começar a fazer o exercício de prestar atenção. Tá. Uma das coisas até que a gente trabalha na psicoterapia, né, é a colaboração do paciente. Então, assim, a minha psicóloga, eu estou lá fazendo terapia, estou há um mês lá, não melhorei. Mas é assim, eu falo half and half, né? Com meio a certeza. meio. Tá, um pouco é assim, nosso trabalho, claro, né, a teoria, tudo que embasa o TDAH, mas é o trabalho do paciente. Tá? No sentido de tomar a medicação corretamente, de é um trabalho feito com psiquiatra associado. Isso, sim. Psiquiatra e psicólogo, sim. Que é a parte clínica. Exato. Também só psicólogo não resolve, só psiquiatra também não resolve. Tá. É a psicoterapia, é uma nova reeducação do que a gente chama também psicoeducação. Tá. Né, que leva o paciente a se conhecer mais, se perceber, saber em que momentos que ele vai ali desfocar, o que chama mais atenção. Até eu reparei no vídeo, né, aquela moça que falou, o meu namorado me ligar. Já. Então, vamos pensar assim, posso dar um exemplo? Pode. Ela viu lá, meu amor está me ligando, o que eu vou fazer? Né? Não atende. Se eu estou fazendo uma atividade muito importante, qual é o foco? Né? Então eu respiro, é uma coisa muito assim, comportamental, digamos. Tá, de decisão, assim, de maturidade na decisão. Exato. Estou fazendo algo importante, espera só um minutinho. Isso. Vou terminar e depois ligo. E não vai acontecer nada, né? Sim. Se, de repente, você deixar para depois. Eu ensino uma coisa muito interessante no consultório, que é o seguinte. Vamos aprender. Não tomem decisões que não sejam também, assim, vida ou morte, de imediato. Segura um pouquinho e eu falo, vamos adiar 24 horas para decidir tal coisa.
Isso até eu estava aprender isso também. Então eu falo assim, olha, eu tenho vontade de responder o e-mail. O que eu faço? Eu pego aquele e-mail, salvo nos rascunhos. Tá. Eu só vou enviar amanhã. Agora, o TDAH, o que ele tem? Como ele tem a desatenção, é capaz dele esquecer. Entendi. Aí tem outra técnica para ele lembrar de enviar o e-mail. Eu até estava conversando com a Carolina nos bastidores, né, Carol? Você falou para mim aquela coisa assim do esquecimento, que tem a ver com o que nós conversamos agora. Né? Ah, não, e aí, antes de colocar uma pergunta no público, que é aquela que eu achei super interessante, conta um pouquinho de como você está agora, porque a gente vai entrar numa outra coisa que pode vir, né, surgir da pessoa que tem já o transtorno, ela pode desenvolver aí algumas compulsões, que é o que a gente vai contar. Como você está agora, Carol? Hoje eu não tomo mais remédio. Certo. Você tirou por conta própria, pelo que eu entendi. Tirei por conta própria. Aí, olha, vai uma bronca. Eu me conhecendo mais hoje, então eu já tomo cuidado com algumas coisas. Eu sei que eu não presto atenção em algumas coisas, então assim, eu anoto, eu me controlo mais. Perfeito. Porque eu sei que eu preciso estar me controlando sempre. Sim. E às vezes até, assim, família é mais fácil de lidar. A minha mãe, por exemplo, ela já sabe que ela tá conversando comigo e que eu não tô prestando atenção. Então ela vem, ela olha no meu rosto e fala, Carol, você prestou atenção no que eu te falei? Aí eu falo, agora sim. Porque assim, às vezes eu vou respondendo e não... E não tá entrando. E não tô. Entendi, você tá em outro lugar, a cabeça foi. Mas eu não estou escutando o que ela tá me falando. Tá. Então assim, a família é mais fácil de lidar, assim, porque ela já sabe. Então ela puxa a minha atenção. Mas assim, no trabalho, alguma coisa que eu sei que eu tenho que prestar atenção mesmo, então eu foco, né? Eu me coloco... Perfeito. Só que você desenvolveu uma compulsão. Eu tenho essa compulsividade que nem ela fala, de responder na hora, eu tenho que responder na hora, já dá aquela coisa e... Carol, do que ela falou agora, aí, se você me permite, claro, também claro, vou só interrompendo, Imagina, mas eu vou não, colocando, né? É que eu falo assim, que às vezes num trabalho formal, né, numa empresa que você trabalha, de repente não tem a mãe para falar, você está prestando atenção? Não. O chefe vai lá, ele te dá uma incumbência qualquer e acabou. Se você ouviu ou não, ele vai te cobrar depois. Sem dúvida. Então eu falo, na vida real, fora da família, então eu penso assim, o adulto ele fica mais vulnerável, né? A quê? Isso são escalas que a gente tem, que tem assim mais demissões, existem assim mais acidentes de carro. Por quê? Porque tocou o plim-plim do celular, alguma coisa, ele está dirigindo, já olhou. Entendi. Então, acidentes. Então, são escalas que realmente são comprovadas, as pesquisas ocorrem. Entendi. Né? E, às vezes, a impulsividade nos relacionamentos, que eu acho que é importante eu falar aqui também, né? Dúvida. Quando viu, já falou, não espera para responder, às vezes o companheiro lá falou alguma coisa, a pessoa já pá. Então, é isso que eu falo, vamos adiar 24 horas... respostas, decisões. Maravilhoso isso. É muito legal, né? Mas a gente, jogando lá no rascunho, a gente tem que lembrar que todo dia a gente tem que abrir o rascunho. Agora tem que lembrar, aí que tá. O hábito vai virar abrir o rascunho. Que tá. Todo dia. Tem um certo ritual, né? Da gente falar, olha, então agora eu vou fazer um checklist aqui, eu vou colocar e eu vou ticar o dia seguinte. Interessante isso. Dá um pouquinho de trabalho, dá. Mas é uma organização fantástica que funciona, gente. Pensa nisso, olha só que maravilha. Para você não responder de uma forma assim, papum. Você tem um tempo para pensar pontos importantes, pontos que não são tão bons, pontos... o que vou fazer? Aí no dia seguinte, é o que minha mãe fala. Minha mãe fala assim, nunca pense nos problemas à noite. Isso é uma coisa que eu aprendi com ela, porque eles crescem, né? Eles são monstruosos à noite. A hora que você fecha o olho para realmente dormir, eles crescem muito. E nada como um dia após o outro, com uma noite no meio, pra gente conseguir organizar. Agora, a gente tem uma pergunta interessante, eu acho importante, porque a gente tem um público aqui muito variado, né, na faixa etária, e tem muitas mamães que têm aí idades próximas até da minha diretora e tal, e que estão com as crianças nesta fase. 5, 6, 7 anos, que é uma fase importantíssima de alfabetização, de introdução aí na leitura e etc. Então, vamos ver a pergunta dela, que ela está um pouco preocupada, a gente quer ajudar. Na tela, olha lá.
Um beijo pra Cris. Obrigada, Cris. Meu filho de 6 anos tem dificuldade de se concentrar nos estudos. Ele já está sendo avaliado por uma psicóloga. Porém, o que posso fazer em casa para melhorar o desempenho dele nessa fase? Como deve ser a atitude dos pais? Porque é muito difícil educar. Quem tem filho sabe disso. Não é o assunto que nós que estamos discutindo hoje. Mas eu acho que os pais ficam numa situação de brigo, não brigo. Precisa ser diagnosticado se é ou não um transtorno, porque se não for, tem alguma outra coisa aí nessa história, claro. Que é um desinteresse que você fala, peraí, mas se não tem, não diagnosticou o problema e continua com isso, o que está acontecendo? Claro. E os pais ficam ali naquele turbilhão com a preocupação aumentando, né? Entendi. Como é que a gente age nesse caso? Então, assim, o limite, que é o que a gente aprende, né, na psicologia, é sempre importante, né? Dar limite para o filho, mas saber que ele é um pouco diferente. Vamos dizer, mais atenção, uma ajuda, né, lembretes, é como eu disse, na fase da infância, tem mãe, tem tio, dá para lembrar e tal, mas também acompanhamento clínico, né? Também a medicação é indicada, né? Inclusive o metilfenidato, que é o princípio ativo da Ritalina, né? Muito bem indicado para crianças, adolescentes. Né, na fase adulta é que não tem ter preconceito, né? Não pode ter preconceito. Exato. Tem que procurar ajuda, ouvir aí a opinião do médico. Para que ele possa focar. E ter qualidade de vida. Exato. E crescer. E Carol, acho que você vai voltar lá no médico depois do papo. Não, mas parabéns. Eu acho que é uma história, cada um tem a sua história. Eu acho muito legal que você pôde contar aqui. E tá ótima, gente. Olha lá o sorriso dela. Tá ótima. Aprendeu a se conhecer, conviver uma vida aí com o problema e agora se sente bem. Certamente, um momento que te atrapalhar, você vai buscar ajuda. Sim, eu acho que isso é importante. Enquanto somos pais, a gente é que tem que buscar essa ajuda. Só posso agradecer. Linda pauta, né, Glaucia? Minha diretora adorou, viu? Bombou. Claro que está convidadíssima a voltar, a doutora Maria Tereza Boulos, que é psicóloga clínica. Quem quiser saber mais, tem um site que é o www.mariaterezaboulos.com ou no Instagram, nas redes sociais, @mariaterezaboulos. Um beijo para a Carol. Obrigada sempre.